Olá, meu nome é Juan, sou coordenador jurídico da Resende Mori Hudson e hoje, neste vídeo, trataremos da diferenciação entre RPV e precatório, que são requisições de pagamento devidas pelo Estado em caso de condenação judicial que não é mais possível recorrer, né? Antes de iniciarmos com a diferenciação entre os dois, temos que contextualizar você que está interessado nesse assunto, né? Principalmente você que tem um precatório, que tem um processo na justiça aqui contra o Distrito Federal especificamente, tá? Em 2020, a Câmara Legislativa aqui do DF editou uma lei, aprovou uma lei que é a Lei Distrital número 6.618, né, de 2020, que tinha um intuito, né, tem um intuito ali de aumentar o teto de pagamento da requisição de pequeno valor de 10 para 20 salários, tá? Então, era uma tentativa do Legislativo, né, que acabou sendo aprovada essa lei. Acontece que o Distrito Federal, uma clara tentativa ali de declarar a inconstitucionalidade dessa lei, né, que é mais benéfica àqueles interessados, àqueles servidores que tenham algum processo na justiça contra o Estado, contra o Distrito Federal, o DF mandou uma ADI, uma ação direta de inconstitucionalidade, a fim de que essa lei fosse declarada inconstitucional, ou seja, que ela não está de acordo com a Constituição pelo simples fato que ela, em tese, aumentaria a despesa pública. Ocorre que o STF, em uma recente decisão, ao apreciar esse tema, declarou essa lei constitucional, ou seja, essa lei está amparada pela Constituição e não há nada que se falar em constitucionalidade. Ou seja, atualmente o teto da RPV está em 20 salários, não mais em 10, né? Então, é uma decisão que, além de beneficiar aqueles servidores ali que têm uma ação na justiça contra o DF, também beneficia aqueles que já têm precatório expedido ali para pagamento desses créditos ali originados da justiça. Então agora vamos explicar mais detalhadamente, depois dessa contextualização, a diferença entre uma requisição de pequeno valor e um precatório. A requisição de pequeno valor será expedida sempre que houver condenação do DF em pagar valores limitados até 20 salários mínimos, que atualmente, em 2024, está mais ou menos R$ 28.240. Então, se um servidor ganha uma ação que não ultrapasse esse limite, será expedida uma requisição de pequeno valor. A principal vantagem da RPV aqui no DF, tendo como referência, é que o valor deverá ser pago em até 60 dias, contados a partir da estimação de pagamento. Então, caso o DF não realize esse pagamento dentro do prazo estabelecido de 60 dias, que não pode ser prorrogado, será feito um bloqueio judicial para garantir que aquele credor não fique no prejuízo, né, com a demora no pagamento. Então, a principal vantagem é justamente ser um pouco mais rápida em relação a outra requisição de pagamento. Agora, se o valor ultrapassa 20 salários mínimos, a gente tem duas opções. A primeira seria fazer uma renúncia do valor que ultrapassa esse teto, né? Então, por exemplo, o cliente tem 30 mil para receber, ele renunciaria para receber 28.240 para receber por meio de RPV. Então, o valor que ultrapassa esse teto, ele vai literalmente perder essa quantia, renunciando para que receba por meio da RPV. A outra opção para receber valores que ultrapassam o teto da RPV, que é de 20 salários mínimos, é o precatório, que também é uma requisição de pagamento. No caso do pagamento do precatório, há uma desvantagem. Primeiro, porque é pago por ordem cronológica, ou seja, o precatório expedido em 2010 será pago primeiro do que o precatório expedido em 2011, né? E, no caso especificamente do Distrito Federal, há um atraso de quase 20 anos ali que tem precatório aguardando o pagamento. Mas há meios de da gente conseguir adiantar esses pagamentos, que são as preferências constitucionais. Então, o servidor, o credor, que tem direito à preferência, são aqueles servidores que possuem mais de 60 anos, tem, infelizmente, alguma doença grave ali especificada em lei, como a neoplasia, ele pode pedir esse adiantamento, que
por força ali da Constituição, também será limitado a um teto, que é onde entra a decisão do STF. Atualmente, esse teto está limitado a 100 salários mínimos, justamente por conta dessa decisão do STF, que garantiu que a lei criada lá pelo Legislativo aqui, distrital, em 2020, é constitucional. Ou seja, o valor que não ultrapassar 100 salários mínimos será pago ali pela preferência sem nenhum tipo de problema. Agora, o valor que ultrapassar esses 100 salários mínimos será pago de forma cronológica, ou seja, o credor irá receber a preferência limitada a 100 salários mínimos e o valor remanescente será pago de ordem cronológica, tá? Então, ele vai ter que aguardar, né, primeiro o pagamento dessa preferência e depois ainda terá que aguardar ali, o pagamento de forma cronológica do valor remanescente. Por outro lado, o servidor que tem um valor que não chega a ser tão expressivo, que não ultrapassa o teto de 100 salários mínimos, ele terá o valor pago integralmente por meio da preferência. Quem tem preferência no pagamento precatório receberá o valor integral? A resposta dessa pergunta irá depender do valor que o credor tem a receber neste precatório. Hoje, a legislação prevê que o pagamento da preferência constitucional do precatório também deve se respeitar a um teto, que depende também do teto da requisição de pequeno valor. Em resumo, essa limitação, esse teto do pagamento da preferência é de 100 salários mínimos, tá? Por conta justamente dessa decisão do STF. Antes da decisão, o teto que estava valendo era de 50 salários. Com a decisão do STF, passou a ser de 100 salários mínimos. Então, um credor que tem um valor de R$200 mil, ele vai receber o teto, porque ficará limitado a R$141 mil, esse teto da preferência, e o valor que ultrapassar esse teto ficará pendente de pagamento, será pago de forma cronológica, ou seja, não tem data ali para pagamento pelo Distrito Federal. Agora, irei falar da forma de recebimento do valor quando o DF, no caso a Fazenda Pública, já realizou o pagamento da quantia devida. São duas formas de pagamento. A primeira forma é o alvará de levantamento, que é um documento expedido pelo próprio juiz que irá permitir o advogado ou credor de se dirigir até o banco e realizar o saque dessa quantia, transferindo esse valor diretamente para sua conta de interesse. A outra forma de recebimento desse valor quando já está depositado é o Pix, que tem que ser o CPF do credor, ele tem que ser titular daquele Pix, tem que ser o CPF dele, que basta informar ao juiz que realizará a transferência da quantia depositada de uma forma mais célere, né? Costuma ser um pouco mais rápido, geralmente ali em poucos dias o valor já é transferido diretamente para a conta vinculada ao Pix ali do credor. Em caso de novas dúvidas, a Resende Maury Hudson se coloca à disposição para te ajudar.